Investidores e investidoras, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero comentar com vocês e explicar como que eu monto a minha carteira de investimentos e por que que eu tomei a decisão de montar a minha carteira de investimento dessa forma e também comentar um pouquinho com vocês da importância de você ter uma boa estratégia quando você vai montar a sua carteira de investimentos. Então, se você é uma pessoa que está começando agora, olhar para outros mercados, você quer expandir o seu portfólio de investimentos, fica comigo até o final desse vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena. Bom, João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo e vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de fechar um acordo aqui com cada um de vocês. Algo muito simples que não vai te custar absolutamente nada. O meu propósito nesse vídeo é apresentar para vocês o racional e a estratégia por trás de como que eu monto a minha carteira de investimentos para ser basicamente uma sugestão a mais, uma opinião a mais para você ponderar sobre como você vai montar a sua carteira de investimentos. Em troca, a única coisa que eu peço para você é que você assista esse vídeo até o final e no final do vídeo, se você tiver gostado do conteúdo, eu peço que você clique no botão do gostei aqui embaixo e também, caso não seja inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. A única coisa que eu peço para você é isso. Vamos fechar esse acordo? Bom, antes de mais nada, quando a gente fala sobre a elaboração e como montar uma carteira de investimentos, eu estou considerando aqui apenas investimentos e já considerando que você já tem a sua reserva de emergência montada. Então, rapidamente aqui, só para a gente relembrar o que é a reserva de emergência. A reserva de emergência seria você pegar aí de 8 a 12 meses o seu custo de vida mensal e esse dinheiro você vai aplicar ele em um investimento que tem que ter duas principais características. Primeiro, uma alta liquidez, ou seja, quando você precisar desse dinheiro, você conseguir resgatar ele rapidamente. E a segunda característica é que tem que ser um investimento de baixo risco. Não pode pegar esse dinheiro e aplicar em ações, por exemplo, porque pode acontecer uma oscilação no mercado que vai fazer com que esse dinheiro se desvalorize porque as ações que você investiu caíram e você está numa situação de emergência, você vai precisar resgatar aquele dinheiro e você vai tomar prejuízo com isso. Então, as únicas duas características que um bom investimento de reserva de emergência tem que ter são essas: um investimento de alta liquidez e um investimento conservador, um investimento não tão arrojado. E aí você vai ter várias opções disponíveis. As mais conhecidas hoje vão ser o Tesouro Selic, as contas correntes remuneradas, CDBs, LCIs, LCAs, são algumas das opções que você tem aí para fazer a sua reserva de emergência, beleza? Então, eu vou falar sobre a questão da carteira de investimentos, mas já considerando que você tem a sua reserva de emergência formada e todo o racional e conta que eu vou apresentar para vocês aqui, a gente não considera nada da reserva de emergência, beleza? Bom, primeiramente, como que eu elaboro a minha carteira de investimentos? E lembrando sempre, tá? Essa daqui é a estratégia que eu estudei, que eu pesquisei e eu vi várias pessoas que fazem uma estratégia semelhante e eu peguei alguma coisinha que eu fui aprendendo com uma pessoa, com outra e fui adaptando para poder chegar na minha própria estratégia. Então, não ache que aquilo que eu vou apresentar para vocês é uma verdade absoluta. Se isso daqui servir minimamente como uma inspiração e fazer sentido racional por trás da minha carteira, é por aí que você tem que se nortear para ver aquilo que faz mais sentido para você e você tomar a decisão e investir da forma que você acha mais coerente e da forma que você acha que você vai conseguir colher os melhores resultados, beleza? E bom, basicamente a minha carteira de investimentos, eu divido ela em 5 classes de investimentos diferentes, onde 25% dos meus investimentos vai ser aplicado no que eu chamo de caixa, que seriam investimentos de renda fixa, então aqueles investimentos mais conservadores, e o caixa basicamente vai ser um percentual da minha carteira que eu vou estar destinando para poder aplicar em investimento de renda fixa e que eu consiga resgatar esse dinheiro rapidamente para poder aproveitar oportunidades do mercado. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma ação que eu invisto, que eu vejo que ela caiu muito, e eu vejo que essa queda da valorização dela, essa queda da ação, foi porque é um fator não estrutural, mas algo momentâneo, algum rumor, alguma coisa assim, e eu acho que vale a pena comprar mais ações dessa empresa, vai ser o momento onde eu vou resgatar o dinheiro que está no meu caixa, esses 25% do meu patrimônio que eu vou aplicar, vou resgatar esses 25% e vou estar aplicando para aproveitar essas oportunidades. Então o caixa é muito para poder aproveitar oportunidades no mercado que surjam. Depois eu vou ter mais 25% que eu vou aplicar em ações nacionais,
25% eu vou aplicar em ações internacionais para poder ter uma exposição internacional, 25% eu vou aplicar em fundos imobiliários. Aí você fala assim, pô João, você falou que você investe em 5 caixinhas diferentes, você já colocou 25% em caixa, 25% ações nacionais, 25% ações internacionais e 25% fundos imobiliários. Já deu 100%. Como é que você vai encaixar mais alguma coisa aí? De acordo com o momento do mercado, eu vou escolher alguma dessas 4 caixinhas que eu tenho e eu vou subtrair 5% dela para poder separar 5% do meu patrimônio para poder aplicar naquilo que eu chamo de coringa. O que é o coringa? O coringa é basicamente algo que eu possa aplicar que eu não vou pensar e nem vou ponderar em relação ao risco que eu estou sendo exposto ali, mas são coisas que eu vejo que tem um potencial de valorização muito grande caso aquilo vingue. Então imagina, por exemplo, criptoativos. Criptoativos, todo dia está surgindo diversos criptoativos diferentes, todos os dias tem criptoativos que vão se valorizar aí 1000% e no outro dia despencam 900% e assim vai indo. Então o meu coringa, ele seria basicamente isso, 5% do meu patrimônio que eu posso me dar o luxo de aplicar naquilo que tem o maior risco possível e eu sei que eu provavelmente vou perder esse dinheiro, mas por isso eu estou destinando apenas 5% do meu patrimônio para isso, porque se aquilo vingar, pode ser uma virada de chave, eu vou ganhar muito dinheiro com aquilo, mas caso aquilo não vingue, e o mais provável é que eu vou errar muito mais vezes do que acertar quando a gente fala dessa questão do coringa, esse 5% que eu vou perder não é um prejuízo tão grande e os outros 95% da minha carteira vão render o suficiente para que eu consiga recuperar esse meu prejuízo em pouco tempo. Então, se eu fui lá e tomei um prejuízo de 5% do meu patrimônio, eu espero que daqui a 1, 2, 3 anos eu vou recuperar esse prejuízo que eu tomei e assim eu posso continuar fazendo essa estratégia, porque a longo prazo só precisa uma dessas minhas tacadas de mestre aí de coringa vingar para eu conseguir ganhar muito dinheiro. Porque numa dessas eu posso acertar, por exemplo, a Magazine Luiza lá em 2017, que ela teve uma valorização de 14.000%, então 140 vezes. Pode ser que eu acerte o próximo Bitcoin, pode ser que eu acerte o próximo Ethereum, pode ser que eu acerte o próximo Dogecoin. Então, essa questão do coringa é muito importante. Eu posso colocar naquilo que tem o maior risco possível, mesmo estando ciente que muito provavelmente eu vou perder o dinheiro que eu estou aplicando ali. Então por isso que eu só separo apenas 5% do meu patrimônio para poder aplicar no coringa. Bom, e aí explicando um pouco do racional por trás da minha carteira, do porquê que eu tomei a decisão de montar ela dessa forma, seria basicamente o seguinte: eu acredito que para você conseguir diminuir o risco que você está exposto em qualquer coisa, você não pode colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Aquela famosa frase, que é uma frase que já é clichê, mas o clichê só é clichê porque ele funciona e faz todo o sentido do mundo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer se você quer diminuir o risco que você está exposto é estar diversificado. Quanto mais diversificado você está, menor é o risco que você está correndo. Então, por isso que eu tomo a decisão de ter uma diversificação entre diferentes classes de ativos. Por quê? Porque eu sei que o mercado ele é cíclico. Terão momentos que as ações vão estar tendo melhor resultado, enquanto que a renda fixa vai estar em baixa. E vão ter outros momentos que os papéis vão se inverter. Vai ter um ano que a renda fixa vai estar rendendo muito mais do que as ações, que provavelmente vão estar rendendo mais que os fundos imobiliários, e assim as coisas vão se invertendo. Se eu tenho uma diversificação entre diferentes classes de ativos, eu consigo ter uma exposição geral em tudo aquilo que vai desempenhar um bom resultado. Então, provavelmente eu não vou conseguir ter o melhor resultado todos os anos, porém a longo prazo, na média, eu vou conseguir ter um resultado razoável se eu tomar boas decisões e escolher bons ativos. E dentro de cada uma dessas classes de ativos, eu também faço diversificação entre setores. Então, olhando apenas, por exemplo, para investimento em ações nacionais, ações aqui do Brasil, eu não vou pegar o meu patrimônio e vou concentrar ele todo em empresas de banco, não vou investir meu 100% dessa classe de investimento em ações nacionais em Itaú, Banco do Brasil, Nubank, Bradesco e Santander. Não, se eu gosto de banco, eu vou me limitar a investir no máximo em 2 bancos, não mais do que isso, mas eu também vou investir no setor de energia, no setor de metalúrgica, no setor de mineração, no setor de tecnologia, e vou tendo uma diversificação entre diferentes setores para poder evitar ao máximo o risco sistêmico e o risco não sistêmico, que seria basicamente
basicamente o quê? O risco sistêmico é algo que vai vir acontecer e você não tem como fugir. É a pandemia. Quando veio a pandemia, simplesmente todo mundo foi afetado, não teve como evitar, não teve alguém que não foi afetado por isso. Então é o risco sistêmico, algo que vai afetar o sistema como um todo. E o risco não sistêmico é algo que vai acontecer para alguns setores específicos, para alguns segmentos específicos. Então imagina que amanhã o governo toma a decisão de mudar uma lei relacionada com os bancos, que vai fazer com que os bancos tenham que pagar uma nova taxa para cada transação que foi executada. Isso vai fazer com que os bancos percam muito dinheiro, então vai afetar muito o setor bancário como um todo. Só que isso vai afetar diretamente a empresa de energia, diretamente uma empresa de locação de veículos, não vai afetar eles diretamente. Então por isso que é importante ter essa diversificação entre os diferentes segmentos numa mesma classe de ativos. Então o motivo de eu separar em 5 caixinhas diferentes os meus investimentos é esse. E outra questão muito importante também, é importante você ter uma exposição internacional, porque, querendo ou não, o real é uma moeda fraca perante o mundo. Por isso que é muito importante você ter exposição em outras moedas também, porque provavelmente se a economia daqueles países que tem uma moeda mais forte que o real estão indo bem, aqueles países vão ter uma moeda que sempre vai estar se valorizando mais perante o real, então você consegue melhorar o poder de compra dos seus investimentos. Então você vai ter uma valorização por ter escolhido bons ativos lá fora, e esses ativos, como eles vão estar lucrando, vão estar faturando e lucrando numa moeda forte, você naturalmente também está conservando o seu poder de compra perante a inflação numa moeda muito mais forte do que o real. Por isso que é importante também ter uma diversificação entre diferentes países. Então, basicamente, esse é o racional por trás da minha carteira de investimentos, do porquê que eu tomei a decisão de montar minha carteira dessa forma, e aí eu quero saber a sua opinião. Faz sentido para você o racional de como que eu montei a minha carteira de investimentos? Você acha que tem alguma coisa aí que você acha que vale a pena você pescar para poder aplicar na sua carteira de investimentos? Quero que vocês coloquem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre esse modelo de carteira de investimentos, beleza? Bom, agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final, fico feliz demais, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, se inscrever no canal caso não seja inscrito e tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.